Olá, mentes curiosas! Na nossa contínua busca por um novo lar entre as estrelas, hoje vamos fazer algo diferente. Em vez de saltar pela galáxia, vamos fazer uma paragem prolongada e explorar um dos endereços cósmicos mais promissores que já encontramos, o sistema TRAPPIST-1. Imaginem um sistema solar em miniatura. A sua estrela, TRAPPIST-1, é uma anã vermelha ultrafria. É pouco maior que o planeta Júpiter e muito mais fria e vermelha que o nosso Sol. Em torno desta estrela compacta orbitam 7 planetas rochosos, todos com um tamanho semelhante ao da Terra. E o mais incrível, eles estão tão perto uns dos outros que se você estivesse na superfície de um deles, os outros planetas apareceriam no céu como luas gigantescas, maiores que a nossa Lua, vista da Terra. Seria uma paisagem de ficção científica. Mas como seria viver ali? A proximidade com a estrela anã vermelha significa que todos os 7 planetas estão presos pela maré gravitacional. Isso quer dizer que eles não rodam como a Terra. Um lado do planeta vive num dia eterno, virado para a estrela, enquanto o outro lado está congelado numa noite perpétua. A vida, se existir, estaria confinada a uma estreita faixa de crepúsculo perpétuo entre estes dois extremos, a chamada linha terminadora, onde a água poderia existir em estado líquido. No entanto, as anãs vermelhas são conhecidas por serem instáveis, capazes de liberar erupções de radiação mortais que poderiam varrer a atmosfera de qualquer planeta próximo. O sistema TRAPPIST-1 ensina-nos uma lição valiosa. A receita para a vida é complexa. Encontrar um planeta do tamanho certo na zona habitável é apenas o primeiro passo de uma longa e fascinante jornada de descoberta. Todas as noites, sem exceção, embarcamos numa viagem para um universo privado e intransmissível. Um lugar onde voamos, encontramos pessoas que já partiram ou vivemos situações completamente ilógicas. Os sonhos. Esta experiência é universal, mas o seu propósito continua a ser um dos grandes mistérios da neurociência. Uma das teorias mais aceitas é que os sonhos são um subproduto da nossa manutenção cerebral. Durante o dia, o nosso cérebro acumula uma quantidade gigantesca de informações e memórias. À noite, durante o sono REM, ele faz uma limpeza, organiza as memórias importantes, fortalece as conexões neurais úteis e descarta o lixo. Os sonhos seriam as imagens e sensações aleatórias geradas por este intenso processo de arquivamento. Outra teoria foca-se nas emoções. Sonhar pode ser uma forma de terapia noturna. O cérebro reprocessa os eventos emocionalmente carregados do dia, mas num estado bioquímico diferente, sem os químicos do estresse. Isto permite-nos separar a emoção da memória, para que possamos aprender com uma experiência difícil sem carregar o peso emocional dela para sempre. É por isso que, por vezes, um pesadelo pode parecer aterrador enquanto acontece, mas acordamos sentindo-nos relativamente calmos. Uma terceira visão, vinda da psicologia evolutiva, sugere que os sonhos são um campo de treino, uma simulação de ameaças. Os nossos antepassados teriam sonhado com predadores ou outros perigos, praticando as suas reações de luta ou fuga num ambiente seguro. Esse instinto pode permanecer até hoje nos nossos sonhos de ansiedade. Seja qual for a resposta final, os sonhos não são apenas filmes aleatórios. São uma função vital. O laboratório privado da nossa mente a trabalhar incansavelmente enquanto descansamos. Na madrugada de 18 de março de 1990, enquanto a cidade de Boston ainda celebrava o Dia de São Patrício, 2 homens tocaram a porta de serviço do Museu Isabella Stewart Gardner. Estavam vestidos como polícias e disseram aos 2 únicos guardas de segurança que estavam a responder a uma chamada de perturbação. Quebraram o protocolo, abriram a porta. Foi o início do maior roubo de arte da história. Os ladrões dominaram rapidamente os guardas, amarraram-nos na cave e tiveram um museu inteiro só para si durante 81 minutos. Mas eles não eram ladrões comuns.
moviam-se com um propósito, ignorando obras muito mais valiosas para se focarem em peças específicas. Eles levaram 13 obras-primas, entre elas A Tempestade no Mar da Galileia, o único quadro com uma paisagem marítima pintado por Rembrandt. E, o mais doloroso de tudo, o Concerto, uma das apenas 34 obras conhecidas do mestre holandês Johannes Vermeer, considerada a obra de arte roubada mais valiosa do mundo. O mistério adensa-se nos detalhes. As telas foram brutalmente cortadas de suas molduras. Os ladrões tentaram levar um estandarte napoleônico, mas só conseguiram remover o adorno de águia do topo. O rasto que deixaram era um misto de profissionalismo e amadorismo. Depois de saírem, desapareceram. As obras, avaliadas hoje em mais de 500 milhões de dólares, nunca foram recuperadas. Até hoje, o FBI continua a investigar. O museu oferece uma recompensa de 10 milhões de dólares por informações que levem à recuperação das obras. E, como um memorial silencioso e um símbolo de esperança, as molduras vazias dos quadros roubados continuam penduradas nas paredes do museu, à espera do dia em que suas obras-primas voltem para casa. Existem lugares na Terra e momentos na nossa história que desafiam a explicação fácil. São evidências que nos forçam a questionar o que sabemos sobre o nosso passado e sobre o nosso lugar no universo. Bem-vindos ao nosso arquivo cósmico. A nossa primeira paragem, o deserto do Peru. Aqui, gravadas no solo, estão as enigmáticas linhas de Nazca. Centenas de geoglifos gigantes, representando animais como macacos e beija-flores, e figuras geométricas perfeitas que se estendem por quilômetros. A sua escala é tão massiva que só podem ser verdadeiramente apreciadas do céu. A pergunta, popularizada há décadas, permanece. Para quem eram estes sinais? Eram para deuses nos céus? Ou, como alguns teorizam, eram pistas de aterrissagem para naves antigas? Durante muito tempo, isto foi apenas especulação. Mas o que antes era teoria, hoje é complementado por avistamentos modernos. Viajemos para 1996, para a cidade de Varginha, no Brasil. O que ficou conhecido como o Incidente de Varginha envolve dezenas de testemunhas civis e militares que relataram a queda de um OVNI e a subsequente captura de uma ou mais criaturas estranhas pelas autoridades. A descrição da criatura era consistente entre as testemunhas que não se conheciam. Pele castanho e oleosa, olhos vermelhos enormes e um forte odor. O evento foi seguido por uma intensa movimentação militar na área e um alegado esforço para silenciar as testemunhas. Claro, a ciência oficial tem as suas explicações. Arqueólogos acreditam que as linhas de Nazca tinham propósitos rituais ou astronômicos, criadas com ferramentas simples. E o caso de Varginha é oficialmente explicado como uma mistura de histeria em massa e a confusão com um casal local que sofria de nanismo. Mas, se os rituais de Nazca eram apenas para os deuses, por que a escala aérea? E se Varginha foi apenas histeria, como explicar os relatos consistentes de tantos militares e bombeiros? Será que as lendas antigas sobre deuses que desciam dos céus não eram lendas, mas sim relatórios? E será que a queda em Varginha foi o regresso acidentado de um dos seus descendentes? Preparem-se para conhecer um dos mamíferos mais bizarros e ao mesmo tempo mais espetaculares do planeta. Ele parece uma salsicha enrugada com dentes. Vive debaixo da terra em colônias, semelhantes às das formigas, e raramente vê a luz do dia. Apresento-vos a ratazana toupeira nua. A sua aparência estranha esconde um conjunto de superpoderes que são o foco de intensa pesquisa científica. O primeiro, esta criatura é virtualmente imune ao câncer. O seu corpo produz uma substância única, uma forma de ácido hialurônico de alta massa molecular que impede que as células se multipliquem descontroladamente. É um mecanismo anticancerígeno natural que os cientistas sonham em replicar. Superpoder número 2. Insensibilidade à dor.
Vivendo em túneis subterrâneos com altas concentrações de dióxido de carbono, o seu corpo acumulava ácido, o que seria doloroso para a maioria dos animais. A evolução simplesmente desligou os receptores de dor para certos tipos de ácidos. Mas o seu superpoder mais impressionante é a sua resistência à falta de oxigênio. Se um ser humano fica sem oxigênio por 3 minutos, o nosso cérebro sofre danos irreversíveis. A ratazana toupeira nua pode sobreviver até 18 minutos em anoxia total. Como? Ela entra num estado de animação suspensa. O seu coração abranda drasticamente e o seu cérebro passa a usar frutose como combustível, um mecanismo metabólico mais parecido com o de uma planta do que com o de um mamífero. Este animal bizarro pode não ganhar nenhum concurso de beleza, mas é uma obra-prima da evolução. Um super-herói subterrâneo que guarda nos seus genes os segredos para curar as nossas doenças mais temidas e para sobreviver ao impensável.